Em 23 de julho, a União Europeia aprovou o 21º pacote de sanções contra a Rússia, sendo o maior em número de novos alvos nos últimos 4 anos. As restrições atingiram 218 itens, 170 organizações e 48 pessoas físicas. O número total de pessoas sob sanções europeias devido à guerra contra a Ucrânia se aproximou de 3.000. O principal impacto das sanções foi sentido pelo sistema bancário da Rússia. 94 bancos russos e grandes instituições financeiras foram alvo das sanções, sendo que 33 deles foram completamente desconectados do sistema SWIFT. Além disso, a Bolsa de Moscou, ou seja, a própria organizadora das operações em bolsa no país, além do aeroporto Sheremetyevo e mais 3 aeroportos regionais. Além disso, 41 petroleiros da frota clandestina. Por causa disso, o número total de navios sob sanção já chega a 700. Mas no dia seguinte, 24 de julho, aconteceu algo que os analistas realmente não esperavam. O Banco Central da Federação Russa reduziu a taxa básica de juros, e isso aconteceu exatamente depois que Vladimir Putin exigiu isso publicamente, embora isso não faça sentido algum do ponto de vista econômico. Por isso, neste episódio, vamos analisar o que está incluído no pacote de sanções da UE, quem foi pessoalmente afetado e por quê. A decisão do Banco Central da Federação Russa parece mais uma questão política do que econômica. Meu nome é Alexei Pet e vamos analisar esse assunto juntos. Mas antes de começarmos, peço que, por favor, se inscreva neste canal do YouTube. Estamos chegando à marca de 300 mil inscritos, então ficarei muito grato pela sua inscrição em particular. Então, vou começar pelo bloco bancário, porque foi nele que o Conselho da União Europeia colocou a principal ênfase no 21º pacote de sanções. Na União Europeia, o próprio pacote de sanções foi criticado, porque retiraram as sanções contra projetos de GNL, tiraram o ponto sobre a proibição de russos que lutaram de obter vistos e ir para a Europa. Mas, como se diz, é o que temos para hoje. Em Bruxelas, declararam diretamente que, desta vez, a maior atenção foi dada ao setor financeiro e bancário russo como instituição, um instrumento da economia de guerra russa. Ou seja, 94 instituições financeiras foram submetidas a restrições. Entre elas estão o Banco Renaissance Credit, o Banco Nacional Trust, Uralsib, Avangard, Yandex Bank, Vibe Bank e assim por diante. Mais 32 bancos receberam proibição de realizar transações e 33 instituições foram completamente desconectadas do sistema SWIFT. Ou seja, eles ficaram sem um canal internacional normal. E sim, eu, assim como você, fiquei extremamente surpreso ao descobrir que dezenas de bancos russos ainda operavam no sistema SWIFT e tinham o direito de realizar pagamentos internacionais. Separadamente, o sistema russo de pagamentos em criptomoedas AA7 também foi atingido. Esse é um ponto fundamental, pois é por meio desses esquemas de criptomoedas que a Rússia tenta contornar sanções. Além disso, a União Europeia adicionou à lista mais 4 entidades relacionadas a esse sistema de pagamentos em criptomoedas AA7 e as suas atividades na África. E o mais marcante são as sanções contra a Bolsa de Moscou. É uma holding de bolsa, ou seja, a organizadora das negociações dentro da Rússia. E aqui tem um detalhe revelador. As ações da própria Bolsa de Moscou no dia do anúncio das novas sanções subiram cerca de 1,2%, ou seja, o mercado russo demonstrativamente, fingiu que nada aconteceu. Suas sanções só nos beneficiam. Depois, os setores de commodities e transporte também foram bastante atingidos pelas sanções. No setor de petróleo, Bruxelas incluiu na lista 3 refinarias russas e uma refinaria na Bielorrússia. Entre elas estão as refinarias de Kuibychev e Novokuibychev, além da empresa Lukoil Mariinbunker. Embora, eu acho que os europeus se atrasaram um pouco com suas sanções, porque os drones ucranianos já tinham agido por lá. Além disso, o teto de preços para o petróleo russo foi prorrogado por mais um ano. Ele permanece no nível de $44,10 por barril, ou seja, ninguém pode comprar petróleo russo por um preço mais alto se não quiser problemas com a União Europeia. Aliás, o petróleo Brent já saltou para $100 por barril. Quanto à frota fantasma, 41 novos petroleiros estão sob sanções. E no total, já são 673 navios. Pense nisso, quase 700 navios da frota fantasma estão sob sanções.
E depois atingiram a metalurgia, a extração de ouro e o setor de diamantes. Ou seja, na lista estão as empresas de mineração de ouro, Vysochaishi, Yuj Ural Zoloto, Pavlik e Celigrad. E do setor de energia, Inter, RAL, ES. Além disso, atingiram o setor de transporte, porque lá o aeroporto Sheremetyevo e mais 3 aeroportos regionais foram sancionados. O pacote de sanções inclui uma concessão que também devemos discutir honestamente. Porque tudo parece claro, bonito, mas aqui, sabe, veio uma decepção de onde menos esperávamos. A questão é que, no 21º pacote de sanções, ainda foi mantida uma exceção que permite, por mais 12 meses, a transbordo marítimo de gás natural liquefeito russo para países terceiros. Isso é pesado. Então, segundo fontes da Reuters, os países da União Europeia, com essa decisão, demonstraram solidariedade com a Grécia, cujos armadores ganham muito dinheiro com isso. Foi com esse compromisso que conseguiram aprovar todo o 21º pacote de sanções. Se não entendeu, vou explicar o que aconteceu. Ou seja, os russos levam seu gás natural liquefeito ilegal para os portos europeus. E lá transferem para outros navios-tanque para vender a países terceiros. Ou seja, formalmente a Europa não compra esse GNL, mas é justamente em seus portos que ele é transferido para outros navios-tanque para venda posterior, e a Grécia ganha muito dinheiro com isso. E então Ursula von der Leyen declarou ao final, cito: "Demos um passo importante para a proibição formal da entrada de militares russos na União Europeia." Aqui ela não detalhou, mas isso é outra concessão. Lembro que, inicialmente, ela propôs proibir a entrada de todos os russos que serviram no exército após 24 de fevereiro de 2022, mas Itália e França expressaram dúvidas. Lá consideraram que isso levaria a uma proibição generalizada da entrada de russos, o que não seria ruim. Mas franceses e italianos disseram que não, que ainda precisam dos russos por algum motivo. No final não houve proibição, mas há algum passo nessa direção. Ursula von der Leyen disse: "Demos um passo importante para uma proibição formal, mas a proibição em si não existe." Agora, a lista pessoal de sanções. E aqui temos uma notícia especialmente agradável para nós. Ou seja, Vladimir Medinsky, assistente de Vladimir Putin e aquele mesmo homem que negociou com a Ucrânia, foi incluído na lista de sanções. Em 2025, ele chefiou a delegação russa nas negociações na Turquia. Em fevereiro deste ano, ele representou Moscou nas negociações em Genebra. E aqui está a formulação da União Europeia na justificativa das sanções contra Medinsky. Cito: "Medinsky é uma figura central da propaganda governamental russa. Ele é autor de livros didáticos que apresentam a Ucrânia como parte do mundo russo. E agora Medinsky está proibido de entrar nos países da União Europeia e quaisquer ativos dele no território da UE estão sujeitos a bloqueio." Além dele, na lista de sanções estão o ministro do esporte da Rússia, Mikhail Degtyaryov, o chefe da Gazprom Media, Alexandr Zhukov, o chefe das ferrovias russas, Oleg Belozyorov, o vice-presidente do Banco Central da Rússia, Sergei Belov, o empresário Mikhail Gutseriev, o cantor Alexander Marshall, o presidente do Comitê Olímpico da Rússia, Stanislav Pozniakov e assim por diante. E, em uma linha separada, finalmente incluíram na lista de sanções esse verme, esse desgraçado russo, o general Roman Demurchiev. Que sobrenome é esse? Que nojo, desgraçado. Por que desgraçado? Porque esse Roman Demurchiev, em conversas com seus familiares, com a fêmea dele e com colegas de farda, se gabava de torturas e execuções de prisioneiros de guerra ucranianos. Um ser desses existe lá na Rússia. E agora, o mais interessante. O que aconteceu hoje e que diz mais sobre o estado da economia russa do que qualquer outra coisa. No dia 24 de julho, o Conselho de Diretores do Banco Central da Rússia reduziu a taxa básica em 25 pontos base para 14% ao ano. Essa já é a 10ª redução consecutiva da taxa. E aqui está o ponto-chave para entender todo o absurdo. Os analistas não esperavam essa mudança na taxa. Além disso, literalmente há poucos dias, os bancos, ao contrário, começaram a prever um aumento da taxa. E faz sentido por causa da crise dos combustíveis que está acelerando a inflação.
Os analistas registraram isso no mercado interbancário, e o vice-presidente do Banco Central, Alexei Zabotskin, em 14 de julho, chegou a dizer publicamente que o regulador, cito, não tem o direito de fechar os olhos para a situação dos preços dos combustíveis. Ou seja, pela lógica do mercado, a taxa precisava ser aumentada. Mas no dia 14 de julho também foi dito algo diferente. O ditador russo Vladimir Putin declarou que a taxa deveria ser reduzida e ele não se importa nem um pouco com as leis da economia. 10 dias depois, o Banco Central surpreendeu o mercado ao reduzir a taxa. A justificativa do regulador também soa estranha. Eles dizem: nossa economia está uma droga, mas vamos reduzir a taxa. Agora segue a citação. No Banco Central da Rússia, eles admitem, as expectativas de inflação aumentaram. Em junho e julho, a alta dos preços se intensificou, também pelo aumento dos combustíveis. A economia cresceu apenas em ritmo moderado no segundo trimestre e as empresas reduziram significativamente as expectativas em relação à demanda futura e à produção. Foi mencionada separadamente a redução temporária da capacidade de produção em alguns setores. Isso, traduzindo do burocrático, são as consequências dos nossos ataques às fábricas e refinarias de petróleo. Ou seja, o quadro é o seguinte: os preços disparam, a produção cai, os empresários não acreditam na demanda futura, mas mesmo assim a taxa é reduzida. Porque foi isso que Vladimir Putin disse. A próxima reunião do Banco Central da Rússia será em 11 de setembro, quando a taxa será reduzida de novo antes das eleições. Resumindo, agora, a taxa do Banco Central da Rússia não é mais um indicador real do estado da economia, porque ela está sendo reduzida por ordem de Vladimir Putin, contrariando toda a lógica e o bom senso. Como o Kremlin reage às novas sanções? Bem, hoje o porta-voz do Kremlin, Peskov, chamou as restrições contra os bancos russos de pressão habitual. A missão permanente da Rússia, junto à UE, declarou que Moscou está preparando medidas de retaliação e, como de costume, prometeu que quem vai sair perdendo será a própria Europa. Mas, curiosamente, enquanto os russos ameaçavam, a China respondeu inesperadamente às sanções. Os chineses, na minha opinião, já nem tentam mais esconder o fato de que estão fazendo de tudo para manter a Rússia imunda à tona. E hoje a China impôs sanções contra empresas europeias em resposta às sanções da União Europeia contra a Rússia. A Reuters informa que Pequim proibiu o fornecimento de bens de uso duplo para 14 empresas da União Europeia, incluindo a Rheinmetall e a polonesa Vigo Photonics. Na China, afirmaram que isso é resposta ao 21º pacote de sanções da União Europeia, que incluiu empresas chinesas e de Hong Kong por apoiarem o complexo militar industrial russo. Ou seja, é um esquema interessante, não é? A Europa pressiona a Rússia, e a China pune a Europa por causa da Rússia, pois a própria Rússia já não consegue. O que tudo isso significa para nós? Vamos analisar. As sanções dos 21º pacote atingem exatamente onde dói para a Rússia. A desconexão de 33 bancos do SWIFT, além do golpe na bolsa MOEX e no sistema de criptomoedas AA7, dificulta até mesmo os pagamentos pelo petróleo, e todos esses esquemas alternativos também. Além disso, 41 petroleiros da frota fantasma. Isso é uma pressão direta, assim como o que nossos drones ucranianos fazem fisicamente. Atacam os petroleiros da frota fantasma. Mas o que é realmente revelador é outra coisa. As sanções são uma pressão externa. E a decisão do Banco Central da Federação Russa sobre a taxa já é um diagnóstico interno. Quando o Banco Central, contrariando a própria lógica e as expectativas do mercado, reduz a taxa por uma demanda política, com a inflação acelerando devido à crise dos combustíveis, isso significa que a independência do regulador financeiro já acabou há muito tempo. E uma economia onde a taxa é definida não pela inflação, mas pela vontade do anão careca Vladimir Putin, mais cedo ou mais tarde chega ao que já estamos vendo. Postos de gasolina vazios, depósitos pegando fogo, fuga de capitais da Rússia e assim por diante. Mas, no papel, a economia supostamente está prosperando. Sim, está prosperando tanto que baixamos facilmente a taxa. As sanções da UE, é claro, aceleram esse processo. Nossos drones também aceleram e de forma muito eficaz. Bem, e essa combinação, ao que me parece, deve continuar pressionando os russos. Aqui eu faço uma pausa. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar seu like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, ficarei muito grato. Você pode fazer isso através de qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. Por hoje é só. Cuidem-se. Até mais a todos.